Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem, obrigada. Meu nome é Andressa Crema, eu sou psicóloga e eu tô aqui para falar daqueles momentos que a gente tem que aceitar, que é o que tem para hoje. Não é fácil, eu sei. Não é fácil a gente aceitar situações, momentos, coisas que a gente gostaria que tivessem diferentes, que fossem diferentes, acontecessem de outra forma. E o que geralmente você precisa aceitar? Você precisa aceitar aquelas situações, momentos que você tem pouco ou nenhum controle sobre naquele contexto específico, naquela época específica, naquele momento mesmo. Um exemplo muito claro, assim, é assim, você acabou de se trocar, você tá na sua hora de sair de casa pra trabalhar, pra uma reunião, pra algum encontro, assim, e começa a chover. Bem na hora que você tem que sair, para não chegar atrasado. Em alguns momentos, esse tipo de situação que você tem pouco ou nenhum controle sobre te desestabiliza. Você começa já a pensar, meu Deus, que droga que começou a chover, que saco, eu não acredito que começou a chover bem agora. Você já se imagina ensopado, você já se imagina o perrengue que você vai passar, você já vai catastrofizando. Você chega até a pensar que você pode ser atingido por um raio, né? Quando você aceita a situação, você pensa, começou a chover. Você pega seu guarda-chuva, você troca o seu sapato por um sapato fechado, mais impermeável, e você vai. E você segue. Ou seja, você continua com os recursos que você possui da forma que você consegue, que você pode naquele momento. E eu acho que às vezes as pessoas confundem aceitar com se resignar. Muitas vezes eu vejo que tem gente que tem dificuldade de aceitar algumas coisas por medo de se resignar, por achar que a aceitação vai levar à resignação, ao relaxamento, sabe? É relaxamento no sentido de abandonar a coisa, de desistir mesmo, sabe? De se largar, de largar a situação, de deixar mal resolvida, enfim, de se largar, né? E não é verdade. Muito pelo contrário, aceitar é tolerar aquilo que você não pode mudar. É tolerar aquilo que você vai ter que conviver, pelo menos por um tempo. É entender que esse é o contexto que você precisa lidar hoje. Mas não significa que você vai ter que lidar com esse contexto para sempre. E mais importante ainda, esse contexto, essa situação que você precisa lidar hoje, não define quem você é, não define o que é a sua vida. Sabe, você tem outras esferas da sua vida para serem sentidas, curtidas, vivenciadas, valorizadas, investidas. E essas outras esferas podem fazer você se sentir bem e até equilibrarem, trazerem um certo equilíbrio para sua vida e para essa situação que você não gosta. Então, assim, é muito mais fácil você se resignar a uma situação que você não aceita do que a uma situação que você aceita. Quando você não aceita, você entra num ciclo de lamentação e vitimização que te paralisa. Muitas vezes te faz desistir. Você se rende. E esse ciclo, ele exaure tanto a sua energia que te desempodera. E sem energias, desistindo, sem esperança, você não consegue criar um plano de ação, uma estratégia para aprender a lidar com aquilo ou até para pensar em novas possibilidades de resolução. Quando você aceita algo, você entende que a vida é assim. Que nem tudo é da forma que a gente espera, que a gente gostaria. Que as coisas não acontecem no nosso tempo, que muitas coisas não acontecem no nosso tempo. Nem tudo vai ser do jeito que você gostaria, nem tudo vai vir no formato que você gostaria. Mas quando você aceita, você aprende a lidar com aquela situação que você precisa conviver naquele momento. Ou com aquela pessoa que você precisa conviver naquele momento. Principalmente se for um contexto, uma situação totalmente fora da sua zona de poder e controle neste momento. Já a falta de aceitação vai fazer você se render, perder a esperança, desacreditar. E a desesperança, ela paralisa. E aí isso leva à inação, você começa a ruminar um monte de emoção negativa que vai surgindo. Dessa forma fica muito difícil encontrar saídas, soluções, criar novas soluções, novas possibilidades, estratégias. E aí você vai entrando nesse ciclo de lamentação e vitimização e você vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. Acaba generalizando que nada dá certo na sua vida. Começa a se afetar muito com isso, começa a se culpabilizar, a se entristecer. E a verdade é,
Sem esperança, a gente não age. Se você não acredita que há uma solução ou há um aprendizado para acontecer, você não vai tomar atitude. E é possível até que você se feche a novas possibilidades, que você nem reconheça oportunidades que estão surgindo para você. Porque assim, você tá se sentindo tão desesperançoso que talvez você nem consiga identificar quando uma boa oportunidade está batendo a sua porta. E isso gera frustração atrás de frustração. Agora, quando você aceita, você compreende que nem tudo tá no seu controle, mas tem muita coisa que tá. E você começa a tomar atitude em direção àquelas coisas que você percebe que você consegue controlar parcialmente ou controlar totalmente. Você investe naquilo que você consegue investir. Você começa a enxergar outros caminhos e nutrir a esperança de que essa situação atual vai se transformar ou você vai aprender a lidar com ela. Quando você aceita, você segue a sua vida. Você segue alcançando objetivos novos, alcançando sonhos que forem possíveis de realizar naquele momento, construindo novas metas, desenhando portas a serem abertas. Afinal, você também escreve a sua história. Pode ter certeza que você não está completamente à mercê das circunstâncias. Você escolhe, você transforma, você influencia as coisas ao seu redor, sabe? Hoje a vida pode não estar do jeito que você gostaria, mas se você fizer a sua parte com os recursos que você tem hoje, se você fizer o melhor que você puder hoje, com os recursos que você tem acesso hoje, se você semear, em algum momento você vai colher os frutos, os resultados. Só que você só vai colher se você semear. Essa é a única garantia que você tem. Então aceite, mas não se resigne. Aceite e siga. Aceite e haja. E se hoje estiver difícil, tente amanhã de novo. Um beijo.